Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos começar a nossa aula de recuperação de produção textual do sexto ano, certo? Gêneros, leitura e análise. E, claro, não dá para fazer recuperação com outro gênero. Obviamente, iremos ver o mesmo gênero, porém, não o mesmo tema. Isso fica claro, tá? Será o mesmo gênero, mas não será o mesmo tema na produção. E explica direitinho, professor, não entende bem a diferença. Bom, atenção, por exemplo, o gênero dissertativo argumentativo pode se manter em alguma turma, mas o tema vai mudar, a problemática vai mudar. Em vez de trabalhar violência doméstica, eu vou trabalhar maioridade penal, eu vou trabalhar corrupção no Brasil, eu vou trabalhar acesso à saúde, acesso à educação. Os temas vão mudando, mas o gênero textual se mantém o mesmo. Entenderam? Então vamos lá. Muita atenção. Qual era o mesmo gênero que nós estávamos trabalhando? O gênero do artigo de opinião. Um gênero muito parecido com o texto dissertativo argumentativo. Muito mesmo. Principalmente em relação à estrutura, é claro. E dependendo do conteúdo, também vai se parecer bastante. Vamos lá. O artigo de opinião. Eu vou apresentar aqui para vocês. Não, é melhor eu falar aqui, já que vocês têm acesso a esse documento, eu vou falar aqui por aqui, tá bom? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor, como o nome diz, pode apresentar seu ponto de vista, deve, aliás, apresentar seu ponto de vista sobre um determinado tema. Por isso que recebe esse nome, não é à toa. Vamos lá. A argumentação, nesse caso, é o principal recurso utilizado nesses tipos de texto, nos textos de opinião, que tem como objetivo características de persuasão e informação ao leitor sobre determinado assunto. O que é persuadir, o que é informar mesmo, nem digo. Informar, claro, é trazer uma informação, isso é bem óbvio, né? Não tem muito o que saber sobre isso aqui. Informar é trazer uma informação. Deixa eu colocar aqui, tá bem? Querido, deixa eu ver aqui. Eu vou ver agora, tá bom? Vamos lá. Número 10, né? É só carregar aqui também, que a internet está um pouquinho lenta, Maria Luísa. Quando chove tem esse probleminha, infelizmente. A gente está muito lento agora, viu? Deixa eu abrir aqui o resumo.
número 10, né? Número 10 tem uma nota satisfatória, tá? Você não ficou, não, tá bem? Também está aprovado aqui. Agora eu vou continuar a aula para os demais que ficaram. Bom, como eu estava falando, a argumentação. O artigo de opinião tem como principal recurso retórico a argumentação. Tentar informar e persuadir o leitor. Por que persuadir, né? Que seria algo como tentar convencê-lo a algo, né? Para que isso? Porque é o seguinte, estamos tratando de um tema polêmico, como, por exemplo, bullying nas escolas. É um tema polêmico. O seu artigo deve trazer uma opinião relevante sobre esse assunto. Mas o seu leitor pode ter uma opinião formada também sobre o assunto. Então, quando você traz bastante informação, você traz bastante convencimento para esse leitor, tá bem? Então, a persuasão é um dos principais recursos aqui, tá bem? Estava tratando do seguinte, artigo de opinião, que é o que a gente vai ver, até porque eu não vou passar outro gênero textual na recuperação. E estávamos falando aqui da característica principal dele, a que a gente acabou de começar a aula, tá bem? Artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema. Somente isso. Geralmente, os artigos de opinião, como nós bem sabemos, são veiculados nos mais variados meios de comunicação em massa. Televisão, rádio, jornal, revistas, e, obviamente, a internet como um todo. E abordam temas da atualidade. Temas relevantes, temas novos, né? A estrutura, como eu já falei, é bem similar ao padrão da maioria dos textos dissertativos argumentativos, tá bem? Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Simplesmente isso. Nós podemos pegar como exemplo a redação, que nós já tivemos aula sobre redação, né? Vamos entender o seguinte, introdução é onde você apresentar o tema que será discorrido durante todo o artigo, que é isso. Como vou continuar aqui. O que seria essa apresentação? Vamos entender, antes de mais nada, o seguinte. Todos os parágrafos da minha produção textual devem ter uma coesão. Né? O que seria essa coesão? É uma relação onde cada parágrafo, cada período, cada frase depende um do outro. Nesse sentido, o primeiro parágrafo ele não vai depender de ninguém, né? Já que não tem ninguém antes dele, nenhum parágrafo antes dele. Ele é o primeiro. Então, ele será o parágrafo onde você irá apresentar as ideias, né? Apresentar aquilo que vai ser proposto no tema. Por exemplo, você vai dizer o que seria esse fenômeno do bullying nas escolas. O bullying não é de hoje que se discute bullying nas escolas, que é algo extremamente prejudicial para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e adolescentes. Olha só, já comecei já estou introduzindo aqui o artigo, viu? Já estou apresentando para o leitor, você vai me dizer o que é o tema, olha, bullying nas escolas. Primeiro parágrafo só me diz o que é isso. O que é bullying? Tá? Em inglês, bullying, que significa brigão, a palavra bullying não tem tradução específica na língua portuguesa e significa aquelas ações de repetição, de intimidação, onde uma pessoa que se acha superior a outra faz dessa outra a sua vítima e por aí vai, tá bem?
Você vai apresentar o tema no primeiro parágrafo. Todos os outros parágrafos decorrentes a esse vão depender do seu parágrafo anterior. Por exemplo, o segundo parágrafo depende do primeiro, tá? O segundo parágrafo só existe porque existiu o primeiro parágrafo. E isso eu não falo por uma lógica numérica, eu estou falando do conteúdo, tá bem? Tem de haver uma relação entre o segundo parágrafo e o primeiro. Ou seja, deve haver coerência e coesão. As ideias devem fazer sentido, devem se encaixar umas nas outras. Continuando. O segundo parágrafo é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos. O segundo parágrafo é onde você pode dar a sua opinião. Você vai trazer informações, fatos, opiniões, pesquisas, dados, estatísticas, e muito cuidado nesse momento aqui da pesquisa também, porque você não deve recortar exatamente como você encontrar lá na fonte. E isso é uma situação excepcional da pandemia, tá? Porque numa prova presencial, você não vai ter de onde cortar, né? A menos que seja dos textos motivadores, coisa que você não pode fazer também. Os textos motivadores estão ali como uma espécie de inspiração, tá? Não é para você copiar o que está nos textos motivadores e colar aqui exatamente na sua prova, tá? Da mesma maneira, você não deve copiar exatamente o que você vê na internet e colocar ali na sua prova, tá bem? Continuando, você vai pegar informações, vai pegar pesquisas, dados, estatísticas, tudo isso que possa lhe ajudar, tá bem? E claro, vamos lembrar que você pode e deve dar a sua opinião, tá bem? Você vai escrever o texto em primeira pessoa. Você pode falar, de acordo com os dados, vejo que o Brasil vem avançando no combate ao bullying. Olha só, eu acredito. Tá tudo em primeira pessoa, né? Tanto o pronome como o verbo. Acreditar conjugado aqui, ó. Eu acredito. Eu acredito. Tá tudo em primeira pessoa. Mas, professor, eu posso fazer isso porque na redação, no texto dissertativo argumentativo, se eu fizer isso, a minha redação pode ser até zerada. É verdade. Mas aqui é outro gênero textual. Tá bem? Estamos tratando de um artigo de opinião. E como o nome diz, deve trazer uma opinião. No mínimo a sua, né? Você pode trazer a opinião de outros estudiosos sobre o assunto, sobre informação de professores, nesse caso aqui, caso o tema seja bullying nas escolas, né? Você pode trazer informações, opiniões sobre professores, sobre psicólogos, sobre pedagogos, informações vindas de psicopedagogos, psiquiatras, e por aí vai, tá bem? E a conclusão, claro, seria a finalização do seu artigo, apresentando ideias que possam solucionar o problema ou amenizar também, porque a solução talvez não seja o caminho mais adequado. Vamos passar aqui, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de usar bastante, que seria o exemplo dos acidentes de trânsito causados pela combinação álcool mais volante, né? Álcool mais direção, já que tem os acidentes de moto também, né? Álcool e direção. Vamos imaginar o seguinte: esses acidentes são custeados com dinheiro público, dinheiro dos impostos, né? Só um momento, pessoal. E esse atendimento, aquela maca, aquelas seringas, aqueles recursos humanos, né? Enfermeiro, médico, atendente, o pessoal da triagem, a documentação para atender essa pessoa, todos esses recursos poderiam ser utilizados para atender outra pessoa que não está ali no hospital por causa de um acidente de trânsito, né, de embriaguez. E eu estou falando do condutor, tá? Não estou falando de outras vítimas, porque eu, por exemplo, nem bebida alcoólica eu consumo, mas eu posso estar ali andando na rua e posso ser atingido por um veículo numa alta velocidade e a pessoa estava embriagada. Então, eu também vou ser vítima de trânsito, de acidente de trânsito, né? Mas vamos pensar o seguinte: os causadores desses acidentes, né, poderiam ser responsabilizados de uma maneira mais rigorosa, né?
Na verdade, professor, e que tal se eu acabar de vez com a possibilidade da existência de acidentes de trânsito causados pela combinação de álcool mais direção? Como é que você faria isso, meu querido? Me diz aí. É um exemplo a não se usar. Preste atenção. Seria tornar crime a fabricação, a distribuição, armazenamento, a venda e o consumo de bebida alcoólica no território brasileiro. Olha, se você está proibido no Brasil de fabricar, distribuir, armazenar, vender, comprar, consumir bebida alcoólica, é óbvio que não vai ter acidente de trânsito causado por isso, né? Professor. Então, olha, o Brasil vai economizar nos atendimentos médicos, na verdade. É verdade. Não vai ter mais acidentes de trânsito. As pessoas não vão mais morrer por causa disso. Então, professor, a solução é fechar as fábricas. Será mesmo que essa é a solução? Vamos pensar no seguinte, olha, e o dinheiro que entra na economia brasileira por conta dessa produção, dessa venda de bebida alcoólica? É um dinheiro bem significativo. Com relação à geração de empregos, muitos, né, são vários empregos. E olha, essas famílias vão fazer o quê? Se a fábrica fechar? Então, ó, acabar com a bebida alcoólica no Brasil não parece ser a melhor solução hoje. Né? Talvez mais lá na frente, no futuro, num Brasil mais desenvolvido, num planeta Terra mais desenvolvido, a bebida alcoólica seja extinta. Mas para hoje, não. E qual seria o meu dever aqui no final do artigo, professor? Se eu não posso solucionar o problema de vez, né? Eu posso amenizar o problema, porque fecharam a fábrica de bebida alcoólica desrespeita os direitos humanos. Porque tem gente trabalhando ali, trabalhando legalmente. Eu não posso trazer essa solução. Ah, professor, mas o artigo não é de opinião? Mas não é de uma opinião que venha a ferir direitos humanos. Você não pode dar uma opinião ofensiva, uma opinião que não faça parte da estrutura desse tipo textual, também. E o que seria, professor, a diminuição desse problema? Eu estou perdido, estou perdido. Explique melhor. A solução seria, ou melhor, uma intervenção seria o seguinte, olha, aumentar a pena. Peraí, aumentar a pena, bota aí 20 anos de cadeia para quem for pego desse jeito, no volante, sob efeito de bebida alcoólica. É pesado? Mas, olha, se é proibido conduzir veículo automotor sob efeito de entorpecente e as pessoas ainda conduzem, né, veículo automotor sob efeito de entorpecente, então aumenta a pena aí, que eu quero ver quem é que vai ter a coragem de sofrer, aliás, de possivelmente pegar aí 20 anos de cadeia. Pode aumentar essa pena. Pouquíssimas pessoas vão ter essa coragem, sinceramente. Vai reduzir bastante o número de acidentes de trânsito no Brasil. E olha só, eu não proibi a fabricação, eu não proibi a distribuição, o armazenamento, a venda nem o consumo de bebida alcoólica. É como se eu estivesse dizendo para o legislador, né, para a pessoa que vai criar a lei, o seguinte, olha, as pessoas vão poder consumir bebida alcoólica, mas dentro da lei, consumir de uma maneira consciente, com moderação e que não ponha em risco a vida de outras pessoas. Você pode consumir a sua bebida, mas que isso não ponha em risco a vida de ninguém, inclusive a sua, porque se você sobe numa moto sob efeito de álcool, a sua vida está em risco. Tá? Se você está sob efeito de álcool e pega um volante aqui, você está colocando, antes de mais nada, a sua vida em risco. E seria uma maneira de que isso não acontecesse, né? Iria dificultar ou impossibilitar esse tipo de situação. E o mercado continua, a vida continua normalmente. É só uma lei que já existe, tendo o seu rigor aumentado, tá bem? Então, olha, você vai pensar o seguinte: se não dá para solucionar esse problema, eu vou tentar diminuí-lo. Eu vou diminuir esse problema e vou apresentar uma intervenção, uma proposta de intervenção bem legal aqui, já que eu não posso apresentar a solução, porque a solução está muito pesada. Tá bem? Pense nesse caminho.
Vamos pensar, né, no seguinte, nos passos para fazer um artigo de opinião também. Eu tenho uma estrutura, mas como que eu conduzo essa estrutura passo a passo? Primeiro seria a escolha, né, do tema. Quem vai fazer isso sou eu. Mas como eu já disse para vocês, eu vou colocar o seguinte tema. O tema que foi o segundo mais votado, né? No caso, que empatou na votação, que foi realmente o bullying nas escolas. Eu vou colocar esse tema. E você vai falar dos problemas decorrentes do bullying, os problemas sociais, psicológicos, culturais, e vai dar a sua opinião sobre esse assunto, tá? Não esqueça de dar a sua opinião. E, claro, você sabe de alguém que passou por alguma situação dessas, talvez até mesmo você, e você sabe dos prejuízos que isso traz. Então, você tem assunto para falar sobre isso, você tem como dar a sua opinião sem tirar de outro local, tá bom? Lembre-se, você deve dar a sua opinião. Se você só trouxer informações, um monte de informação, pesquisa daqui, pesquisa dali, estatística daqui, estatística dali, você não está dando opinião, você só está me informando, tá bom? Continuando. Escolhi a definição do tema, né? A pesquisa é a segunda parte. E quando eu falo pesquisa, lembre-se de que essas pesquisas devem representar, antes de mais nada, uma inspiração para você, tá bem? Inspiração. Não necessariamente será algo que você irá copiar, tá bom? Daí, claro, você poderia pesquisar em livros, você pode ter a opinião de outras pessoas sobre o assunto, pode ser interessante, mas não vamos negar. A fonte de pesquisa maior vai ser a internet, é claro. Você vai anotar tudo que for necessário, tudo que é interessante para o tema, né? E você vai, aos poucos, construindo o seu esboço, o seu rascunho. Você vai começar a dar um corpo, um esqueleto para o seu texto, tá bom? Não se esqueça, você deve formar a sua opinião. Fundamental que você forme sua opinião sobre o assunto. Não copie a dos outros, tá bom? O recorte do tema é o seguinte. O que é recortar o tema? Vamos imaginar que eu estivesse falando, vou pegar aqui um tema aqui bem abrangente, uma coisa que é surreal. Corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil em 2020, bem específico, né? Ou não. O que seria corrupção no Brasil para recortar esse tema? É o seguinte, eu tenho aqui o meu tema, tá? Corrupção no Brasil, e eu posso, por exemplo, recortar da seguinte maneira. O que é recortar o tema? Imagine, eu tenho corrupção no Brasil, um tema bem abrangente. De corrupção no Brasil, eu tenho corrupção no Brasil na área da saúde, da educação, na esfera criminal, tá certo? Eu tenho a origem da corrupção no Brasil. Então, esses subtemas, vamos dizer assim, que são os recortes do nosso tema. Por exemplo, eu poderia falar sobre racismo no Brasil, tá? Racismo no Brasil. Olha, é um tema super abrangente, é um tema gigantesco. A gente pode falar do quê? Da origem do racismo no Brasil, da história do racismo no Brasil. Podemos dar exemplos, né? Por exemplo, dos jogadores de futebol, das grandes estrelas que vêm sofrendo racismo aí. Os que mais são falados são os casos do futebol. Mas também temos casos de pessoas anônimas que sofrem racismo todos os dias, né? Podemos falar do racismo na atualidade. Olha, isso é recortar o tema, tá bom? Isso é um recorte de tema. O nosso tema é o seguinte, bullying nas escolas e suas consequências, tá bem? Aqui você pode comparar, por exemplo, o bullying nas escolas públicas e nas escolas privadas, o bullying nas escolas de ensino fundamental e suas consequências, o bullying nas escolas de ensino médio e suas consequências, tá bom? Aqui você tem uma série de recortes de tema para fazer de acordo com aquilo que você achar melhor, tá bem? Porque, claro, se é o que você acha melhor,
é onde você tem como eu posso dizer, é onde você tem as melhores chances de dar uma boa opinião. E, bom, o material recortado, vamos dizer assim, nós agora vamos fazer o seguinte, a seleção do material, né? Claro que, agora que o tema foi definido, a seleção do material fica mais clara, né? Mais evidente. Então, você vai selecionar tudo aquilo que é necessário para depois utilizar no seu texto, tá bem? E é importante ressaltar que a seleção deve conter dados atualizados, tá bem? Pegue os dados mais atuais possível. Se você for fazer uma pesquisa na internet, se você for trazer estatísticas, traga as estatísticas mais atuais, né? Se tem duas pesquisas aqui, uma de 2018 e uma de 2015. Pega essa de 2018, ela está atualizada, ela foi revisada, pega ela, tá bem? Procure algumas informações e pegue as mais atuais, tá bem? Mas, como nós estamos nessa febre das fake news, de informações falsas, de pessoas disseminando opiniões baseadas em informações que não condizem com a verdade, não é porque eu posso ter uma opinião, mas a minha opinião é baseada em fatos, ou melhor, é baseada em mentiras. Então, minha opinião não vale nada. Então, embora os dados possam ser atuais, aliás, é preferível que sejam dados atuais, muita atenção na fonte de pesquisa, tá bem? Pegue informações de sites confiáveis, de pessoas com credenciais na área, de psicólogos, de professores, de pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras, sociólogos, até mesmo historiadores, filósofos, sem falar que é um assunto assim um pouco específico, né? Então, a maioria dos sites onde vocês vão pesquisar serão de confiança, trarão nomes de pessoas da área, de pesquisa da área. E, por fim, você vai pôr a mão na massa, vai produzir o seu texto, né, de acordo com a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, apresentação do tema, desenvolvimento argumentativo e apresentação de uma proposta de intervenção. É a hora de produzir o seu texto, né? Não se esqueça, seu texto deve ser produzido em linguagem formal, língua portuguesa. Você deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ah, professor, escrever em língua formal é tão difícil? Não, não é difícil. Basicamente, o texto está pedindo para você utilizar o português que você aprende, olha, desde lá da alfabetização, né? Alfabetização, vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, olha, muito tempo. Já é muito tempo que você vem estudando a língua portuguesa na sua gramática e que você vem falando a língua portuguesa, é a sua língua mãe, tá? Mas, assim, claro que existem muitas diferenças entre o falar e o escrever, principalmente quando nós temos essas marcações de regionalismo na nossa fala, né? Nós temos aqui aqui no Ceará, que eu estou falando, várias marcações de uma linguagem regional. O nosso, entre aspas, cearês, é uma linguagem bem diferente da maioria das outras variações linguísticas do resto do Brasil. Bom, tendo o nosso tema já sido falado e tendo esse documento em mãos, vamos começar as pesquisas, tá? Sobre o tema, para que nós façamos uma prova excelente de produção textual, tá bem? Para quem assistiu essa aula no canal aqui, eu agradeço bastante, preste bastante atenção na nossa turma do Google Sala de Aula de Gêneros, Leitura e Análise, tá bem? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o professor, você pode perguntar no Google Sala de Aula também, e assim que possível eu respondo às suas demandas, tá bom? Bom, o professor vai ficando por aqui, um abraço em vocês e até a próxima. Caso a gente não se fale diretamente, eu desejo um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, que a gente possa
se vê ano que vem. E que tudo isso passe logo.